Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloque o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Olá, meus queridos e amados irmãos. Desejo que todos estejam bem, muito bem, em seus lares. Todos que estão ouvindo, assistindo essa palestra nesse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que todos estejam com saúde, com o coração em paz. E que estejamos dispostos, sempre, sempre, a aprender, a estudar o Evangelho do Cristo para a nossa evolução. É com muito carinho que fui convidada para estar aqui hoje e conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de reflexão é cada um segundo as suas obras. É uma passagem do Evangelho que traz uma das revelações mais importantes que a doutrina espírita nos traz. Por que uma das revelações mais importantes? Na minha concepção, sim. Porque quando nós estudamos que cada um está conforme as suas obras, nós entendemos, meus amados, que tudo depende de nós. Depende das nossas obras, que podem ser boas, como também podem ser ruins. Dependem das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. A espiritualidade, amiga, ela está o tempo todo ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo e principalmente nos inspirando. Mas cabe a cada um de nós o seu agir. Nenhum espírito, nenhum mentor é capaz de modificar o nosso agir. Isso faz parte da nossa lei divina, do nosso livre-arbítrio. Portanto, meus amores, saibam todos vocês que vocês têm um amparo lindo, maravilhoso, dos seus mentores individuais, dos mentores familiares, dos mentores do lar, do trabalho e tantos outros que têm essa tarefa de nos acompanhar nessa encarnação. Porém, existe o respeito também da espiritualidade.
E esse respeito inclui quando nós estamos fazendo as besteiras da vida, indo contra as leis do amor de Deus. Cada um conforme a sua obra. Portanto, temos que caminhar nessa existência construindo uma bela obra, construindo amor com o nosso semelhante, construindo virtudes, construindo paciência, tolerância, compaixão, perseverança. Esta é a obra divina que Deus espera de nós. Muitas pessoas perguntam: o que será que Deus espera de mim? Qual será a minha missão nesta vida? Eu mesmo sem te conhecer, aqui através de um vídeo, consigo te responder. O que Deus espera de você é que você aprenda a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que você possa construir boas obras em sua existência. É isso que Deus espera de nós. E Ele nos deu todos os instrumentos para isso. Agora, se vamos usar ou não esses instrumentos, aí sim cabe a cada um de nós a prática, o exercício da construção da boa obra. Tem uma frase, meus queridos, que se encontra em um dos livros da codificação, que é o livro Céu e o Inferno. No capítulo 3, tem uma frase que diz: o progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como são livres, trabalham no seu adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por consequente, a própria felicidade. Nesse trecho, nós entendemos a mensagem da espiritualidade que nos diz que a construção desse progresso cabe única e exclusivamente ao nosso próprio trabalho. Temos que colocar a mão na massa e não dá para esperar para amanhã. Infelizmente, nós estamos convivendo com muitos irmãos que se encontram em estados de tristeza, depressão, desânimo, impaciência, intolerância, baixa autoestima. E esses processos mentais, emocionais, fazem com que, infelizmente, às vezes, a gente desista de nós mesmos. E isso é muito triste. Deus nunca irá desistir de nenhum de seus filhos. Então nós não temos o direito de pensar em desistir de nós mesmos, da nossa evolução. Nada de pensar: isso eu não consigo, isso eu não vou mudar nunca, isso não é para mim, eu sou assim e pronto, eu não vou mudar mesmo, a situação não vai mudar mesmo. Isso é um comodismo. Comodismo e fraqueza. Nós temos que ter uma postura diferente. Uma postura mais ativa, mais perseverante. De pensar e agir de que hoje pode ter sido um dia difícil. Hoje não foi legal não, hoje foi uma caca. Mas amanhã eu prometo para mim mesma que vai ser um dia muito, muito melhor. Queridos, Emmanuel disse uma vez para Chico a seguinte frase: a reencarnação
é o perdão de Deus. Olha que forte isso. Isso significa que nós podemos ter cometido toda e qualquer falha nas nossas existências. Nós podemos ter sido pessoas ruins moralmente. A partir do momento que nós reencarnamos, que nós estamos aqui, fisicamente encarnados neste mundo, isso significa que Deus, em seu infinito amor e infinita bondade, olhou para nós e disse: filho, filha amada, eu perdoo tudo de errado que você fez e te dou a oportunidade de fazer melhor. Vai lá, reencarna e faça melhor. Por isso que a reencarnação é o perdão de Deus. Então pensem, meus amores, se Deus me perdoou todas as minhas falhas que eu tenha cometido e permitiu que eu aqui estivesse para reconstruir uma caminhada, por que que eu vou falhar? Por que que eu vou desistir da minha obra se Deus não desistiu de mim? É algo muito intenso isso. Então, se você está aqui fisicamente encarnado, agradeça a Deus por ter perdoado todas as cacas e as bobeiras que tenha feito. E faça melhor. Mas faça agora. Não espere o amanhã. Espírita, às vezes, tem umas manias meio estranhas, né? Tem espírita que fala assim: ah, esse meu cunhado, desisto dele. Esse eu vou deixar para a próxima encarnação, esse eu desisto. Não, meus amores, isso é fraqueza. Isso é dar um passo para trás na sua evolução. Se o seu cunhado é o problema da sua vida, não perca um único dia. Vá, reconcilia-te e depois faça a sua obra. Tem uma passagem do Evangelho em que cita esse exemplo, que antes de deixar as suas ofertas no altar, Jesus pediu: vá, reconcilia-te com seus inimigos, para depois retornar com a sua oferta. Porque o maior sacrifício que podemos fazer aos olhos de Deus é conseguirmos amar e perdoar o nosso próximo. Essa é a construção da obra divina. E esta construção, meus queridos, ela é individual. Não adianta ficar se preocupando com a construção da obra do vizinho. Ficar reparando, criticando, julgando a obra do seu vizinho. E não olhar para a sua própria obra. Porque cada um é responsável pela sua evolução e não pela evolução do outro. Nós podemos auxiliar, amparar os nossos irmãos na evolução deles. Mas o processo evolutivo é individual de cada um. Cada um é responsável pela sua própria evolução. Joana de Ângeles tem uma frase linda na sua série psicológica, que diz assim: não te permitas relacionamentos conflituosos com a desculpa de querer salvar o outro. Cada um é responsável pela sua salvação. Gente, olha que lição de vida que a nossa mentora nos traz. Cada um é responsável pela sua evolução. Se você conseguir chegar no final da sua encarnação e falar: salvei a minha evolução, beleza, você já fez um ótimo trabalho. Agora, tem gente que não está dando conta nem da sua vida,
mas está preocupado com a vida dos outros. Vou dar um exemplo que muitas pessoas já passaram por isso. Nós assistimos às palestras, quando era possível presencialmente, agora online, pelas redes sociais. Aí a gente assiste, escuta os ensinamentos do Evangelho, e a hora que termina, a gente pensa assim, nossa, meu marido tinha que ouvir isso. Parece que a moça falou para ele. Tudo que ela falou, meu marido tinha que ouvir. Aí você vai e manda a palestra para a criatura de luz assistir. Você assiste uma palestra, faz uma leitura, recebe uma mensagem e pensa, nossa, minha irmã tinha que ler isso. Ela precisa desse aprendizado. Queridos, lógico que nós podemos partilhar aquilo que nos faz bem ao nosso coração. Principalmente mensagens de otimismo, mensagens de Jesus. Lógico, não estou dizendo que nós não temos que partilhar. Mas nós temos que ter maturidade de entender que o aprendizado é seu e não do outro. Não tem acaso. Se você clicou lá e ouviu a palestra com esse tema, quem tem que ouvir isso é você. Quem tem que refletir, aprender, se modificar é você. Agora a gente enxerga um grande problema na vida dos outros e não enxerga o cisco dentro dos nossos olhos. Então, meus queridos, se preocupem, trabalhem intensamente para a evolução moral da sua obra. E se você ainda conseguir colaborar com a obra do outro, parabéns, excelente, mas construa a sua obra. Dentro do Evangelho, também tem a seguinte reflexão, que nós somos espíritos livres para fazer mais ou menos conforme a nossa vontade. Ou seja, quando nós reencarnamos, nós recebemos o plano reencarnatório. E aí vem uma notícia que talvez alguém não goste. Nós aceitamos esse plano reencarnatório. Nós concordamos. Nós não lembramos disso, mas nós concordamos. Então nós temos as nossas tarefas, os nossos desafios, as nossas missões. Cabe a cada um de nós aceitar e trabalhar para mudar. Agora, fazer mais ou fazer menos é uma disposição íntima de cada um. O Evangelho fala que não podemos mais perder tempo. Já estamos no tempo da nova era. Quando no Evangelho se diz somos trabalhadores da última hora, o que Jesus está querendo dizer para isso? Que realmente é a última hora. O planeta está se regenerando. Graças a Deus. Agora, se eu vou me regenerar para acompanhar a evolução desse planeta ou não, aí cabe a mim. Cabe a vocês, cabe a cada um. E essa vontade não é fácil. Tem que ter muita energia, muita boa disposição, muito estudo. Temos que conhecer a verdade, conhecer os ensinamentos do Mestre para poder praticá-los. E isso demanda esforço. Isso demanda perseverança no bem e no amor. O Evangelho também nos diz que para cada um construir a sua própria obra, é necessário nós chegarmos ao coração do outro. Achei tão bonito quando eu li essa frase no Evangelho que eu trouxe para dividir com vocês. Se faz necessário chegar ao coração do outro. E como que nós fazemos para chegar ao coração do outro?
Sabe aquele ditado? No meu caso, eu ouvia da minha avó, mas muitos escutam por aí. Cada um doa para o outro aquilo que tem dentro de si. Para que eu doe amor ao outro, eu tenho que ter o amor dentro de mim. Ninguém dá para o outro aquilo que não tem dentro de si. Se eu quero que o outro seja paciente, eu tenho que ter paciência dentro de mim. Se eu quero ensinar a tolerância aos meus filhos, eu tenho que ter a tolerância dentro de mim. Se eu quero ensinar a humildade, se eu quero falar sobre humildade, se eu quero praticar a humildade, eu tenho que ser uma pessoa humilde. Ninguém doa ao outro aquilo que não tem dentro de si. Portanto, meus queridos, nós temos que nos preocupar com o nosso coração, com os nossos sentimentos, quando nós pensamos em 3 palavrinhas. Como está o meu pensar, o meu falar e o meu sentir? Se eu penso bem, se eu falo bem e se eu sinto bem, eu estou no caminho de Jesus. Agora, se eu falo bonito, se eu falo bem, mas em meu pensamento eu penso coisas negativas, eu não estou ainda num caminho de construir a boa obra. Eu preciso ainda melhorar. Eu vou construir a boa obra quando o meu pensar, o meu falar e o meu sentir complementem o meu agir e que seja somente o bem e o amor. Assim como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Quando eu conseguir perceber que o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir é para o bem do próximo, como Jesus gostaria que eu fizesse, aí eu estou começando a construir a boa obra. Por isso que o Evangelho pede que nós consigamos chegar ao nosso coração para alcançar o coração do outro. O Evangelho também pede nessa passagem uma reflexão sobre a posse material. Quando nós pensamos em construir a boa obra, muitos de nós podemos pensar também na parte material. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma condição financeira. Não. Nenhuma dessas riquezas é uma riqueza da alma. As riquezas materiais, os bens materiais, são bens necessários para a nossa vida física. Nós precisamos ter o que vestir, o que comer, onde morar, onde trabalhar. Então, nós temos necessidades materiais. Muitos irmãos nossos têm imensas necessidades que não conseguem ser supridas. Por isso, tão importante a caridade. Então, nós temos necessidades materiais, sim. Precisamos nos alimentar, ter onde morar, nos locomover. Isso faz parte da nossa vida carnal. Porém, a grande obra é construída quando nós esquecemos da construção material e nos preocupemos com a construção moral. Aqueles bens que nós levaremos para a eternidade, que são as boas virtudes. O meu lar, a minha casa física, vai ficar para os meus filhos. Mas o que eu fiz dentro deste lar, as virtudes, o amor, a tolerância, a paciência que eu plantei neste lar, a família que eu construí dentro deste lar, essa eu levarei para toda a eternidade. Essa sim é um bem do meu coração. Então, meus queridos,
Que todos possam dedicar um tempo da sua evolução, do seu dia a dia, para a sua construção moral. No Evangelho também fala, nessa passagem, sobre a fé no nosso futuro. O que é a fé no futuro? Ainda mais na situação em que estamos vivendo no planeta, nesse ano de 2020. Fé é você ter a confiança de que absolutamente tudo o que está ocorrendo, tudo o que ocorreu na vida de vocês, nas nossas vidas, é sobre a permissão do Pai. Deus permitiu. E permitiu porque isso se faz necessário para a sua evolução. Ah, mas eu passei por uma doença muito grave. Isso, Deus permitiu? Deus permitiu. Deus é justo. Deus é amor e bondade. Permite aquilo que nós precisamos passar para a nossa evolução moral. Inclusive aquilo que nós aceitamos passar nessa encarnação para a nossa evolução moral. E essa certeza, meus amores. Ai, como é bom! Como é bom ter essa certeza no coração. Quando passamos por grandes provações. Nós podemos fechar os olhos em nossas preces e dizer, Deus, se tu permitiu isso, é porque se faz necessário. Portanto, confio em ti, me inspire, me fortaleça, e sobre seus olhos e em seus braços eu irei superar. Isso é fé. Essa é a certeza de que Deus nos carrega no colo nos momentos de dificuldade. Lembrem daquela linda história, Pegadas na Areia? Quando o moço, em suas preces, inconformado, revoltado, diz, Deus, aonde tu estava? Nos momentos que eu mais precisei na minha vida, eu olhava ao chão e só vi uma pegada na areia. Nos momentos que eu mais precisava, tu não estava do meu lado, porque só havia um par de pegadas na areia. E nesse momento, Deus abre o seu sorriso mais belo e diz, filho, só havia um par de pegadas, porque nesse momento eu te carreguei nos meus braços. Eu te carrego nos meus braços sempre que se faz necessário. Essa é uma das grandes verdades que o Evangelho nos traz. E quem tem essa certeza no coração de que está nos braços de Deus, não sofre, por maior que seja a dor e a provação, mas não sofre. E aceita de bom coração as provações da vida. E isso não quer dizer também estar numa situação cômoda, de que eu aceito e tudo bem, eu vou viver assim o resto da vida. Eu aceito para não sofrer, mas amanhã eu serei uma pessoa melhor. A cada dia, Deus me fortalece e eu serei uma pessoa melhor. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos que estão me ouvindo, eu peço a Deus, eu rogo a Joana, nossa mentora querida, que inspire cada um de vocês na construção da boa obra em suas vidas. Que Jesus abençoe todos vocês, os seus lares, os seus familiares, as pessoas que vocês amam, para que vocês possam a cada dia, a cada novo amanhecer, a cada despertar, uma criatura melhor aos olhos de Deus. Que Jesus os abençoe. Que assim seja, graças a Deus.